He comes. O caso Roswell diz respeito a uma série de acontecimentos ocorridos em julho de 1947, na localidade de Roswell, Novo México, Estados Unidos, onde um OVNI teria caído. No dia 8 de julho de 1947, em Roswell, Novo México, Estados Unidos, o jornal Roswell Daily Record publicou em primeira página a notícia de que grupo de bombardeiros da então Força Aérea do Exército dos Estados Unidos havia tomado posse dos destroços de um disco voador. Captura de disco voador em rancho na região de Roswell era o título da manchete. A notícia causou rebuliço na cidade, mas já no dia seguinte, o jornal desmentia a história. A notícia sobre os discos voadores perde interesse. O disco do Novo México é apenas um balão meteorológico. Os destroços haviam sido encontrados originalmente por um fazendeiro chamado William, que deu uma entrevista ao Roswell Daily Record, contando como foi o achado, publicada no dia 9 de julho. Ele disse que no dia 14 de junho, enquanto andava a cavalo com seu filho Vernon, de 8 anos, deparou-se a cerca de 12 quilômetros do rancho em que vivia, com uma série de destroços. Acostumado a encontrar restos de balões meteorológicos, não lhes deu importância de início. Só vindo a recolher o material no feriado do 4 de julho, juntamente com a sua mulher e a sua filha Bess, de 14 anos. Nesse mesmo dia, ele contou as suas histórias ao vizinho Floyd e Loretta Proctor, que o informaram que alguns jornais ofereciam até $3.000 por uma prova dos chamados discos voadores, assunto que estava causando furor na imprensa devido à declaração do piloto Kennedy Arnold, feita um mês antes. Arnold relatou que, ao observar o Oregon, avistou o que seriam aeronaves voando em formação e descreveu o seu movimento como de pedras ou discos deslizando na superfície de um lago. A imprensa logo cunhou o termo disco voador, excitando as imaginações, o que estimulou quase 1.000 relatos de avistamentos de UFOs nas semanas seguintes. Em 7 de julho de 1947, Brazel dirigiu-se até a delegacia de xerife George, no condado de Chaves, informando de que teria talvez encontrado os restos de um disco voador. O xerife telefonou para a base aérea de Roswell, que enviou o Major Jesse Marcel do grupo de bombardeiros, juntamente com o capitão Sheridan Cavitt, para analisarem os destroços. Major Marcel recolheu o material e o transportou para a base de Fort Worth. Enquanto isso, a história se espalhou, dando origem à manchete do Roswell Daily Record do dia 8. No dia seguinte, o exército tratou de desmentir a versão do disco voador, afirmando que os destroços encontrados eram de um balão meteorológico. Toda a discussão sobre o que aconteceu em Roswell gira em torno de informações obtidas de testemunhas. Essas testemunhas guardaram suas histórias por décadas, só aparecendo após o assunto receber destaque na imprensa e, em alguns casos, apenas repassam relatos ouvidos de terceiros. O longo espaço de tempo entre o incidente e os relatos inevitavelmente diminuiu a sua exatidão, e algumas testemunhas, como os filhos de Mac Brazel e do Major Jesse, eram crianças da época. Como todos os depoimentos e contradições foram explicados, o caso pode ser considerado finalmente encerrado. Serge Pontaise, 26 de novembro de 1979. Estávamos nos preparando para viajar
Antes de entrar no carro, notamos uma estranha luz no asfalto. Meu amigo sozinho dirigiu o carro em direção à luz. O veículo foi envolvido por uma nuvem luminosa e em seguida, meu amigo foi carregado para o interior da nave. Dias depois, essa pessoa ressurgiu em um local desacampado, carregando nas mãos uma esfera luminosa. Policiais e pesquisadores investigaram o caso, mas não se obtiveram mais dados. Os dois amigos mantêm a mesma versão dos fatos, até o momento da captura. O homem que foi abduzido teve seu sangue analisado. Os resultados laboratoriais disseram ser improvável que ele tenha passado um determinado tempo fora da Terra. Eu estava trabalhando na plantação, quando ouvi um som forte demais. Era do impacto de um objeto caindo no solo. Fiquei horrorizado. O objeto estava a mais ou menos a 50 metros. Em poucos segundos ele decolou verticalmente, a uma velocidade altíssima. Ele era cinza escuro, não emitia nem fumaça nem chamas. Tinha forma circular, meio ovalado. Assim que ele sumiu, corri para olhar o local. Ficaram traços de cerca de 2 metros de diâmetro. Amostras foram analisadas. Deu requisito de ferro, fósforo e zinco. Plantas foram degradadas. Também ficou provado que houve um aquecimento no solo, que pode ter chegado a 600 graus Celsius. Os círculos nas plantações. Esses círculos nas plantações são geralmente vistos como sendo um rastro, um vestígio de quando o alienígena pousa sua nave nos pastos ou campos de trigo, e seus discos voadores deixam marcas. Segundo uma das versões mais populares, o fenômeno já foi observado em vários países em todo o mundo, começando pela Inglaterra na década de 1970. Desde então foram sugeridas várias explicações, que envolvem desde acontecimentos naturais a visitas de extraterrestres. De fato, ciclos nas plantações é um assunto recorrente na ufologia. Há ETs vivos na Terra neste momento, e pelo menos 2 deles provavelmente trabalham com o governo dos Estados Unidos. A declaração do ex-ministro da Defesa do Canadá, Paul Haley, 89 anos, foi feita durante uma audiência publicada sobre a existência de vidas extraterrestres realizada em Washington. Diversos ex-senadores e membros da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos ouviram depoimentos de especialistas e testemunhas entre os dias 29 de abril e 3 de maio. UFOs são tão reais quanto os aviões que voam sobre as nossas cabeças, afirmou o político canadense no segundo dia de audiência. Ele fez parte de um grupo de 40 pesquisadores internacionais e testemunhas, entre militares e cientistas, que testemunharam suas experiências extraterrestres, de 6 ex-membros do Congresso americano na audiência pública não governamental, encerrada na semana passada. O ex-ministro da Defesa canadense afirmou ainda que investigações apontaram a existência de pelo menos 4 espécies de extraterrestres que têm visitado a Terra há milhares de anos. Esse foi um documentário especial sobre os Sem Inscritos. Eu quero agradecer aos meus primeiros parceiros do YouTube, os meus grandes amigos, o Dark e o Lápide do Terror, meus amigos fora do YouTube que me ajudaram bastante, Thiago e Bernardo. Obrigado por vocês terem me ajudado. Dê um like pelo documentário e adicione os favoritos, compartilhem.